bom dia, e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa sexta-feira linda que começa agora, esse momento de estarmos aqui juntos, dedicando os primeiros momentos do nosso dia para Deus, para estar na presença dEle e recebendo uma direção que os nossos devocionais eles nos trazem a cada manhã. E que hoje não vai ser diferente, tenho certeza que vai nos edificar, que vai nos transformar e nos abençoar também. E o devocional de hoje fala: Deus sabe o que o seu coração precisa, mesmo quando você não sabe o que pedir. E antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, se você não quer perder nenhuma palavra aqui todas as manhãs. E também curtir esse vídeo, se você quiser e puder, para ajudar a alcançar mais pessoas. E por fim, eu quero que vocês comentem aí a frase do dia, a frase profética, e a gente escreve com força, com fé, e também a gente escreve para dar legalidade, para a gente visualizar. E a frase é: o meu coração pode não saber o que pedir, mas Deus sabe exatamente o que entregar. Vou repetir para vocês escreverem. O meu coração pode até não saber o que pedir, mas Deus sabe exatamente o que entregar. Amém? Existem momentos na nossa jornada em que o coração parece perdido. A gente ora, mas nem sabe exatamente o que está pedindo. A gente busca respostas, mas não sabe qual é a pergunta. Há um vazio, uma angústia, uma sede interna que não conseguimos nomear. E é nesses momentos que precisamos lembrar: Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Salmo 139, 1-2 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Essa é uma das declarações mais poderosas sobre a intimidade de Deus conosco. Ele nos conhece em profundidade, não apenas as nossas palavras, mas as intenções por trás delas. Não apenas as nossas ações, mas os sentimentos que nos motivam. Às vezes, o que estamos pedindo a Deus não é o que realmente precisamos. E em sua bondade, Ele nos responde com o que cura e não com o que agrada momentaneamente. O coração humano é enganoso. Como diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A resposta vem no versículo seguinte: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Você pode não entender por que Deus fechou aquela porta, ou porque Ele não te deu o que você tanto pediu, mas Ele sabia o que aquilo causaria em seu coração. Deus não dá o que te destrói, mesmo quando é o que você deseja. Ele entrega o que te transforma, ainda que no momento pareça dor. Veja alguns exemplos bíblicos de que Deus sabe o que o coração precisa. Ana, mãe de Samuel. Ana queria um filho. Chorava, jejuava, se humilhava no templo. Mas Deus não apenas queria dar um filho, Ele queria dar um profeta. Ana precisava ser curada da comparação, da humilhação, da autopiedade. Quando ela orou diferente, dizendo: Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei de volta a Ti. Deus respondeu, porque naquele momento o coração dela estava pronto, não para ter um filho, mas para gerar propósito. Marta e Maria, diante da morte de Lázaro, elas mandaram chamar Jesus com urgência, esperando que ele viesse correndo curar o irmão. Mas Jesus demorou, Lázaro morreu, e o coração das irmãs sangrou. Mas quando Jesus chegou, ele não trouxe apenas uma cura, ele trouxe ressurreição. Deus sabia que elas precisavam ver algo maior do que uma cura física. Precisavam ver que mesmo quando tudo morre, Ele ainda é a vida. O apóstolo Paulo, ele clamou a Deus 3 vezes para tirar o espinho da carne. Era algo que o feria, que limitava seu ministério. Mas Deus respondeu: a minha graça te basta. Por quê? Porque Paulo não precisava ser livre do espinho. Ele precisava ser cheio da graça. O espinho o mantinha humilde, dependente, firme. Deus sabia que o coração de Paulo precisava,
e não apenas o que ele queria. Elias no deserto. Depois de um grande milagre no Monte Carmelo, Elias entrou em depressão, quis morrer, fugiu para o deserto. Deus não o repreendeu, nem o deixou sozinho. Deus mandou um anjo com pão e água e depois falou com ele, não no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. Porque naquele momento, Elias não precisava de poder, ele precisava de cuidado. E Deus sabia. Talvez você esteja orando e não entendendo as respostas. Talvez esteja pedindo algo há muito tempo, e sinta que Deus não está ouvindo. Mas Ele está. E não só ouve, Ele entende até o que você não sabe expressar. Romanos 8:26 diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe mais o que dizer, o Espírito traduz a sua dor. Quando você não tem palavras, Ele já entendeu. Quando você pensa que está sozinho, o céu está trabalhando por você. Deus sabe o que seu coração precisa. Às vezes, o que Ele vai te entregar será silêncio, porque no silêncio Ele trabalha a tua fé. Às vezes, Ele vai permitir a espera, porque na espera Ele te amadurece. Às vezes, Ele vai tirar o que você mais queria, porque aquilo estava impedindo você de crescer. Mas em tudo isso, Ele continua sendo Pai. E um pai de verdade não dá ao filho o que o destrói. Ele dá o que constrói, mesmo quando o filho ainda não entende. Por isso, confie, descanse, pare de lutar com a resposta. Deus sabe, Deus vê, Deus entende. E Ele vai agir no tempo certo, com precisão, com amor e com sabedoria. Amém? Que palavra linda e que poder nessas palavras. Ele sempre continua sendo Pai. E às vezes, na grande maioria das vezes, nossa vontade não é o que Deus quer para nós. Então nós temos que orar como Jesus nos ensinou. E quando Ele estava prestes a passar por todo aquele sofrimento no Getsemane, antes de ser crucificado, e Ele pediu para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E é isso que nós temos que pedir para Deus. O Senhor conhece o nosso coração, e que seja feita a tua vontade na nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo que no momento a gente não entenda e pense que é castigo, pense que nós não merecíamos passar por aquilo, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. E em tudo devemos dar graças. E tudo não é só nas coisas boas, e sim nas dificuldades também. Amém? Então vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, hoje, Pai, eu reconheço que eu não sei tudo o que meu coração precisa, mas Tu sabes, Senhor. Tu me sondas, Tu me conheces, Tu me vês por dentro e por fora, Pai. Muitas vezes eu pedi coisas que eu entendo que não me fariam bem, e eu Te agradeço pelas portas que o Senhor não abriu. Te agradeço pelas pessoas que o Senhor afastou da minha vida. Te entrego todas as áreas do meu coração que ainda estão confusas, ainda estão frustradas, e peço, Senhor, alinha a minha alma à Tua vontade. Me ajuda a confiar mesmo quando eu não entendo, Senhor, e que eu aprenda a esperar em Ti, crendo que o Senhor é fiel para entregar não o que eu quero, mas o que eu preciso. É o que eu Te peço, eu oro em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia. E não esqueça de enviar esse vídeo também para quem você sentir no coração que precisa dessa direção, dessa resposta. Você vai abençoar e vai ser ainda mais abençoado. E amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.